A soja vive o que podemos chamar de momento pressão. Não é o primeiro e nem será o último, pode ter certeza disso. Só que antes de acreditar em tudo o que estão falando por aí, lembre-se que o mercado internacional da soja jamais viveu um momento de preço tão altista no início de ano como agora em 2022. Portanto, não existe nada de negativo, apenas precisamos de novidade para as cotações voltarem às máximas lá na Bolsa de Chicago. Pois que elas vão voltar, pode ter certeza que sim, pelo menos é nisso que acreditamos. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo, já que aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. Antes de mais nada, vamos analisar de forma profissional o que estão dizendo por aí para te assustar. Se você fizer uma busca no Google pela frase China aumentará a área de soja em mais de 1.300.000 hectares em 2022, vai encontrar pelo menos 10 matérias exatamente iguais, falando a mesma coisa. Quer dizer, a fonte não importa. Algum pau-mandado do Partido Comunista da China colocou em algumas linhas o recado que o país queria dar ao mundo, ou melhor, a você que planta soja aqui no Brasil e deixou que a velha mídia, sabe-se lá de que maneira, se espontânea ou devidamente paga, se incumbisse do resto. A tal matéria, que vale lembrar, foi produzida pela Reuters e já pipocou pela mídia tempos atrás, começa dizendo o seguinte: a China espera aumentar sua área plantada de soja este ano e liberou óleo de soja e soja de suas reservas em um esforço para aumentar a oferta do mercado, informou a rádio estatal na quinta-feira, dia 17. Uma pausa. Você ouviu bem isso, né? Rádio estatal. Você acha que uma rádio estatal da China vai dizer o que ao mundo? Que o país está desesperado com a quebra na produção de soja aqui do Brasil? Ora, meu amigo, é claro que não. Temos que ter cautela e frieza ao interpretar as mensagens que chegam da China, pois a soja é um dos únicos produtos nesse mundo que os chineses precisam em abundância e não conseguem produzir. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais o consumo cresce, deixando o país mais dependente. Adivinha de quem? Aqui do Brasil, ou melhor, da sua produção, além, claro, dos Estados Unidos, seu arqui-inimigo desde a guerra comercial com Donald Trump. Bom, e a tal matéria, espalhada como fogo em capim seco, segue dizendo o seguinte: a área plantada de soja do país deve aumentar em mais de 1.300.000 hectares em 2022, com base em estimativas preliminares, informou a rádio estatal, citando o economista sênior do Centro Nacional de Informações sobre Grãos e Óleos da China. Nem vamos falar das tais reservas estatais jogadas no mercado, pois elas não resolvem para a China e muito menos mexem com seu bolso. Vamos falar deste aumento de área, que já assustou muita gente aqui no Brasil. Caso não saiba, a China plantou 8.400.000 hectares com soja na atual safra 2021-22. Isso significa que se aumentar o plantio em 1.300.000 hectares, essa área vai subir para 9.700.000 hectares, certo? Pois então, isso é menos do que foi plantado uma temporada antes, ou seja, em 2020-21, quando o USDA aponta para 9.880.000 hectares. Aí está o histórico de produção de soja China. Assustador para quem não sabe da missa um terço. Ele aponta crescimento de mais de 20% em 5 anos. Só que isso não resolve nada, meu amigo. Naquele topo de 2020-21 que você vê no gráfico, quando foi plantado o recorde de 9.880.000 hectares, a China conseguiu colher 19.600.000 toneladas de soja, a maior safra da sua história.
Só que isso representa menos de 18% do consumo anual de soja do país, que já encosta em 112 milhões de toneladas. E o maior desespero da China é que essa produção caiu nessa safra 2021-22 para pouco mais de 16 milhões de toneladas. Ou seja, seria necessário importar mais soja para fechar as contas. Só que é óbvio que a China não vai contar isso para o mundo, ainda mais num ano de quebra histórica na produção aqui do Brasil, que é a maior do planeta. Olha a jogada dos caras. Já sabendo que vai faltar soja no mundo, a China está se antecipando em duas frentes. De um lado, já fez correr pela mídia a informação de que está reduzindo seu consumo, e de outro que vai aumentar a área de plantio. Algo que, junto e misturado, faz estrago na cabeça de muita gente, que mais do que depressa esquece da exímia habilidade dos chineses em maquiar informação a favor deles e sai espalhando essa bobagem como algo realmente preocupante, com capacidade para atingir esse gigante mercado da soja que é o do Brasil. A China tem dois problemas graves, meu amigo. O primeiro é que a produtividade média das lavouras locais não chega a 33 sacas por hectare, 42% menos que as 57 sacas colhidas de média aqui pelo Brasil e lá pelos Estados Unidos. Ou seja, 1.300.000 hectares de plantio a mais garantem um aumento de apenas 2.540.000 toneladas de soja em produção, algo que desaparece em uma semana em solo chinês. Uma semana! E o segundo grave problema é que a China não é esse fazendão chamado Brasil. Para aumentar a área de uma commodity, precisa reduzir da outra. Um problema gravíssimo para um país onde o consumo de tudo que é alimento não para de subir, principalmente de proteína animal. Tanto que faz 10 anos que a área plantada com soja, milho, trigo e arroz, as 4 culturas mais importantes para a subsistência chinesa, conseguiu aumentar em apenas 1,7%. Veja que na temporada 2012-13, a China plantava 101 milhões de hectares dessas culturas. Para arredondarmos os números, 4 anos depois, esse volume passou de 107 milhões de hectares. Caiu e nunca mais recuperou este resultado. Hoje, essa mesma área é prevista em 105 milhões de hectares. Ou seja, mesmo que aumente a soja em 1.300.000 hectares, nem assim vai voltar aos mais de 107 milhões de 5 anos atrás. Outro fato importante é que ficar nas mãos do Brasil é uma coisa, agora ficar nas mãos dos Estados Unidos é outra bem diferente. Sobretudo depois do histórico de Guerra Fria, vivida entre os dois países de 2018 até 2020. E isso limita ainda mais a atuação da China, que não pode deixar de plantar milho para plantar soja, pois o Brasil não teria oferta suficiente para atender a sua demanda. Os chineses já se transformaram nos maiores importadores de milho do mundo, tendo que buscar isso lá nos Estados Unidos. E não podem se dar ao luxo de ver sua produção cair ainda mais, pois aí o abastecimento local de milho, o segundo maior do planeta, entrará em colapso. Veja em vermelho a área de cultivo de soja e em amarelo a de milho. A maior diferença entre elas aconteceu em 2015 e 2016, quando a China viu que tinha que produzir mais milho para evitar o caos. No mais, não há grandes oscilações. Se olharmos a história, a soja já chegou a ocupar mais de 65% da área conjunta destas duas culturas. Hoje, ocupa apenas 19%. Portanto, amigo assinante, cuidado ao compartilhar as informações distorcidas e tendenciosas que a China faz chegar até você, pois, na verdade, ela está tremendamente preocupada com a escassez de soja que terá que encarar pela frente, com a disparada dos preços em pleno primeiro trimestre do ano, algo nada usual de acontecer, e com os riscos que terá que encarar, caso os produtores americanos troquem área de plantio, depois da disparada do milho e do trigo, ou enfrentem algum problema de clima no decorrer da nova safra 2022-23, que vai começar a ser cultivada em breve.
O indicador Mercado Futuro da Rural Business, que leva em consideração o fechamento do primeiro contrato negociado pelas bolsas até sua expiração, confirma que a soja atinge média de $16,82 por bushel neste mês de março, de 1º a 17 na Bolsa de Chicago. Nada menos que $37 a saca, maior valor em quase 10 anos e um dos mais elevados de todos os tempos. Em toda a história, a soja só ultrapassou essa média por 3 vezes, em julho, agosto e em setembro de 2012. Nunca mais. E vale lembrar, já está a poucos centavos de atingir novos recordes. Avante mercado da soja deste mês Brasil, só com informação profissional é que vamos sobreviver. Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.